Na tela inicial do PJ Calc, Sistema de Cálculo Trabalhista, o usuário tem acesso às opções de criar novo cálculo, buscar cálculo, importar cálculo. A tela direita mostra os últimos 10 cálculos feitos pelo usuário. Não estando nenhum dos cálculos que se deseja nessa tela, o usuário poderá utilizar a opção buscar cálculo e ele realiza a busca de acordo com o número do processo ou uma das partes. Abaixo da tela, o ícone manual, o usuário tem acesso ao manual de utilização do sistema. O ícone tutorial, o usuário terá acesso a um tutorial onde ensina passo a passo alguns exercícios para dar uma melhor preparação do usuário para a utilização do sistema. O ícone sobre, o usuário poderá ver a versão que está sendo utilizada, além de alguns outros acessos, como, por exemplo, quais são os tribunais que já se encontram utilizando o sistema PJ Calc. Ok, vamos partir então para a criação de um novo cálculo. Esta tela, o usuário tem a possibilidade de efetuar o lançamento dos dados dos autos referentes àqueles cálculos que ele pretende executar. Então, inicialmente, nós podemos colocar o número, o dígito relativo ao tipo de ação, o ano a que se refere o processo, 5 para a Justiça Federal, qual o tribunal que é 09 normalmente, para a 9ª região, e a vara. No local relativo ao nome, o usuário vai lançar corretamente o nome daquela parte, o exequente que está fazendo o cálculo. Na parte de reclamado, o nome do executado, da empresa que se está fazendo o cálculo. Não há necessidade de se lançar número de CPF, RG, CNPJ. Tá? Não há necessidade também de salvar neste momento. Só vai salvar quando clicar em parâmetros do cálculo. No parâmetros, obrigatoriamente, nós temos alguns lançamentos a serem feitos. Estado. Esses campos em que tem o asterisco são de inserção obrigatória. Estado. Clicando na letra P, nós buscaríamos próximo ao Paraná. O município. Letra C, ele busca algumas opções. Vamos incluir, por exemplo, Curitiba. Então, nós buscaríamos aqui até que ele localize a cidade desejada. A data de admissão, ela é de inserção obrigatória. Deve haver sempre a inserção desse dado. Pode ser feita de forma automática, em que você lança o dia, mês e ano, ou através do mapa, em que se define o ano, o mês e o dia manualmente. Vamos citar um exemplo aqui, dia 5 de abril de 2013, como data inicial. A demissão não há necessidade de se colocar quando o empregado ainda continua trabalhando, não houve a rescisão do contrato de trabalho. Mas, nesse caso, nós vamos inserir uma data fictícia. 15/12/2014. A data do ajuizamento da reclamatória é obrigatória. Nós colocaríamos aqui a data em que houve a distribuição do processo. A limitação de cálculo se refere ao caso em que, embora a admissão e demissão seja de um período maior, haja necessidade de se colocar cálculos de períodos diferentes. Por exemplo, quando se refere a mais de um reclamado ou reclamantes diferentes. Quando uma ação for plurima ou quando a empresa reclamada responder por períodos diferentes, diversos. Então, para cada um deles, será especificado uma data limite para a realização do cálculo, data inicial e data final. Neste caso, nós não iremos utilizar. O campo aplicar a prescrição, quando o período de admissão e demissão, ou seja, o período de trabalho for superior a 5 anos, e houver determinação para aplicação da prescrição quinquenal, o usuário deverá clicar no ícone correspondente de aplicação da prescrição.
Também, da mesma forma, a prescrição referente ao FGTS. Havendo a necessidade de se aplicar a prescrição do FGTS, deverá ser clicado no ícone correspondente do FGTS. Neste caso, considerando que o período é um pouco superior a 1 ano e meio, a 1 ano de trabalho, não haverá necessidade de especificar a prescrição de verbas. Dentro do item Outros Parâmetros, o regime de trabalho deverá ser alterado quando o período não se referir a período integral. A utilização disso é para efeito de férias, sendo tempo integral dá o direito aos 30 dias de férias e tempo parcial aos 18 dias de férias, conforme a legislação prevê. O preenchimento do campo maior remuneração não é obrigatório. Entretanto, como as verbas aviso prévio e multa do artigo 477 da CLT estão cadastradas para serem apuradas sobre esta base de cálculo, sempre que essas verbas fizerem parte do cálculo principal, este campo deverá ser informado pelo usuário. O campo última remuneração só deve ser preenchido quando o usuário quiser apurar as verbas durante todo o período trabalhado, com base no valor da última remuneração. Neste caso, será criado automaticamente um histórico salarial com base no valor da última remuneração para todo o período e com incidência de contribuição social. O campo prazo para aviso prévio serve para definir o número de dias a ser considerado no campo quantidade das verbas com características de aviso prévio. Ele possui as seguintes opções: não apurar, calculado e informado. O sistema traz automaticamente a opção calculado, em que o lançamento da verba principal ou reflexos com característica de aviso prévio, a quantidade sugerida é de 30 dias, mais 3 dias a cada ano de trabalho após o primeiro, conforme estipulado na Lei 12.506 de 2011. Ou seja, 30 dias para o primeiro ano e mais 3 dias por ano de serviços prestados, limitado ao prazo de 90 dias. Optando o usuário por não apurar, o lançamento de uma verba principal reflexa com característica de aviso prévio será mantida a quantidade estabelecida para este campo no cadastro daquela verba, ou seja, de 30 dias. Normalmente não é muito utilizado. A opção informado deve ser utilizada quando o usuário quiser definir o prazo de aviso prévio sem interferência do sistema, ou seja, o próprio usuário definirá qual o prazo do aviso prévio. A quantidade sugerida pelo sistema será substituída pela quantidade informada pelo usuário no campo correspondente. Ou seja, nesse item, a utilização do ícone projetar aviso prévio indenizado tem por função calcular a quantidade de avos das verbas principais e reflexas com características férias e 13º, levando em consideração a projeção do aviso prévio, ou seja, quando utilizada a Lei 12.506 de 2011, que define o período de 3 dias a cada ano trabalhado, além dos 30 dias já definidos pela CLT originalmente. A funcionalidade de limitar avos ao período de cálculo permite que o usuário exclua da apuração de avos das verbas principais e reflexas com características férias ou 13º salário os avos vencidos em data anterior entre a maior data do período inicial do contrato de trabalho e a prescrição quinquenal. Exemplos de aplicação da limitação de avos ao período de cálculo ocorre quando as férias do período aquisitivo somente serão concedidas após a data da limitação do período prescricional, ou seja, o período aquisitivo é anterior à prescrição e o concessivo posterior ao período prescricional. Neste caso, utiliza-se o ícone limitar avos ao período de cálculo. A opção zerar valor negativo, ela tem como objetivo zerar todos os valores que
houver um débito por parte do empregado dentro do cálculo, ou seja, quando o valor final do cálculo restar negativo. Neste caso, o sistema, ao invés de lançar como negativo aquele cálculo, irá zerar naquele mês ou naquela verba aquele valor, não contando pelo total das verbas devidas pela empresa. Os campos considerar feriados estaduais e municipais devem ser apurados quando se pretende considerar tais feriados na contagem dos divisores referentes a horas extras e dias trabalhados. Veja que o sistema considera automaticamente os feriados nacionais. Porém, os estaduais e os municipais deverão ser utilizados ou marcados pelo próprio usuário quando da definição dos cálculos. O campo carga horária, o sistema traz como padrão 220, ou seja, a maioria dos contratos de trabalho vigentes, em que o empregado trabalha durante 30 dias, 8 horas por dia, 44 semanais. Porém, havendo exceções a esse período, ele pode ser alterado para 180 ou 150, ou, dependendo do caso, havendo diferenciação, como por exemplo, o comissionista, ele deverá especificar períodos ou cargas horárias diversas. Exceções também podem ser delimitadas nesse campo, especificando o início e o fim da exceção, qual é o divisor daquele período e clicando no ícone no campo mais, em que será acrescentada dentro do sistema a exceção para o período estipulado. Neste caso, ao invés de utilizar o padrão informado neste campo, para aquele período, utilizará a exceção que deverá ser informada no campo exceção após clicado no campo mais. A consideração do período de sábado, o sistema traz como padrão o sábado considerado como dia útil, ou seja, o único dia de descanso do trabalhador seria o domingo e os feriados, mas poderá ser definido qualquer exceção estipulando o período inicial e o período final em que o sábado não será considerado como dia útil. Sempre quando houver esse ícone de mais, após a definição dos períodos ou daquilo que o sistema sugere, deverá ser clicado no ícone mais para que possa ser considerado diverso daquilo informado pelo padrão do sistema. Relativamente a pontos facultativos, o sistema traz automaticamente como feriados o Corpus Christi, Sexta-feira Santa e Carnaval. Não sendo o entendimento de qualquer dessas datas sejam feriados, o usuário terá a opção de clicar no ícone correspondente, excluir para tirar esse feriado facultativo daquela definição já determinada. Havendo a necessidade de reinclusão, clica-se novamente nele, escolhe-se o feriado, clicando no ícone mais. O sistema dispõe ainda do campo comentários, em que o usuário poderá incluir até 255 caracteres para digitar informações relevantes ao processo ou aos cálculos realizados. Esses dados serão exibidos no relatório resumo do cálculo no final do procedimento de elaboração. Definidos todas as especificações relativas a este cálculo, o usuário deverá sempre clicar no campo salvar. Caso contrário, perderá todas as informações digitadas ou selecionadas para este período ou para este cálculo. Após o salvamento, o sistema abrirá uma aba secundária, onde poderão ser definidos os demais dados relativos aos cálculos que serão realizados nesse processo.